Doutora Lu, será que meu bebê tem autismo? Muitos pais mandam para mim, angustiados, essa pergunta. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então vem. Vamos falar um pouquinho de autismo. O diagnóstico de autismo, para fechar um diagnóstico, não dá para ser feito assim precoce com um bebê pequenininho, né, gente? Não dá para fazer ainda antes de 2, 3 anos, e é claro que esse diagnóstico só vai ser fechado com um olhar multiprofissional. Só que a gente já pode ter um olhar de atenção. E o bebê, desde pequenininho, já pode dando alguns sinais e os pais podem ter atenção nesses sinais, que é o quê? No desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento motor no bebê. Então eu vou falar um pouquinho para você o que seria um desenvolvimento motor normal de um bebê. Se por acaso você percebeu, de repente você estiver estranhando que o seu bebê não está se desenvolvendo desse jeitinho que eu vou te contar agora, é muito importante que você procure o seu médico ou então também junto ao médico você procure um fisioterapeuta para que juntos vocês busquem estimular e procure desde cedo trabalhar sim nesse estímulo para a gente evitar que um diagnóstico seja feito equivocado ou que uma falta de estímulo possa acontecer, tá certo? Então assim, desde que o bebê nasce, o seu corpo está se desenvolvendo, tanto fisicamente, ele está ganhando peso quando ele está crescendo, tanto também neurologicamente e também o desenvolvimento motor. O bebê pequenininho, ele quase não consegue se mexer, não consegue mudar a cabeça, não consegue nem sustentar o próprio peso, não é verdade? A gente é que tem que colocar ele todo jeito aqui no braço. E de repente, quando ele já faz 1 ano e pouco, já está caminhando e correndo por aí. Essas mudanças no primeiro ano, elas têm fases importantes para acontecer. E essas fases que eu vou contar para você, pega um papel, uma caneta, anota aí para você acompanhar essas fases dessas mudanças, mudanças importantes desse desenvolvimento, tá? Muito bem. Primeiro desenvolvimento que a gente nota no bebezinho é a cabeça. Como assim, doutora Lu? Quando o bebê tem assim 4 a 6 semanas, se você colocar ele de barriguinha para baixo, você vai notar que o bebezinho, depois de 1 mês, ele vai tentar fazer esforço para levantar um pouquinho, consegue sustentar um pouquinho a cabeça. Não gosta muito, eles não gostam muito de ficar de barriga para baixo assim, mas é um super exercício. E eu até tenho um vídeo aqui no canal, na playlist do bebê, que eu falo da importância da gente fazer esses exercícios alguns minutinhos por dia, para justamente amadurecer toda essa região e estimular o bebê, tá? Então assista esse vídeo. Então assim, de 4 a 6 semanas ele já começa a ter um pouquinho mais esse desenvolvimento nesse pescocinho. Quando o bebê tem de 8 a 12 semanas, né, aí o bebê consegue sustentar mais ainda esse pescocinho, mais ainda. E quando o bebê já tem 3 meses mais ou menos, você pega ele no colo, a cabeça do bebê já está bem mais firminha. É bom que a gente não precisa nem ficar tanto segurando a cabeça, já está bem mais firminha. Isso acontece com mais ou menos 3 meses. É um alívio, né, gente? Porque antes de 3 meses, nossa, a gente sempre tem que dar uma sustentação assim na cabeça, senão o bebezinho sempre pende a cabeça. Então, a região cervical, em torno de 3 meses, já dá aquela firmada. Beleza. Com 4 meses, mais ou menos, a gente tá lá, coloca o bebê no berço e aí, de repente, a gente leva um susto que o bebê rolou, mudou de posição. A gente colocou o bebê de barriga para cima e, de repente, a gente vê o bebê mudou de posição. Meu Deus, isso é normal? Em torno de 4 a 5 meses, a grande maioria dos bebês já conseguem se virar, rolar no seu próprio eixo. Olha o risco de cair do trocador. Olha o perigo, o trocador é a maior causa de queda de bebê de altura, sofá também, cuidado. Então, em 4 a 5 meses tem esse rolar no próprio eixo, rolar seu corpo, e isso é super legal. No 6º mês,
né? De 4 o bebê já rola, depois no 5º mês o bebê já consegue ficar mais sentadinho com apoio, se a gente deixa ele no nosso colo ele fica mais firminho, mas no 6º mês normalmente o bebê já senta assim, independente, já consegue sentar e liberar as mãos. E é por isso que a sabedoria, né, olha aí, o bebê já senta independente, já libera as mãos, então ele já consegue pegar e levar as coisas na boca. E é super importante que ele tenha os membros livres e que consiga levar os objetos à boca. Esse é um sinal que está na hora de introduzir a alimentação para o bebê. Quando o bebê já está sentado, sozinho e tem as mãos estabilizado o eixo e as mãos já liberadas para pegar os alimentos. Esse é um dos sinais de prontidão que está maduro para entrar com a alimentação. Entrar antes disso não é tão legal não, tá? A gente tem que evitar. Depois do 6º mês, que o bebê já está sentando bem, o que acontece? Qual é o próximo passo? Que é super importante, a maioria das pessoas não dão valor, inclusive eu vou gravar um vídeo só para isso, é o gatinhar, que acontece em torno de 7, 8 meses, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do bebê, né? O bebê começa a engatinhar. Tem bebê que engatinha de igual gato mesmo, de 4, tem um bebê que engatinha de bunda, andando com a bundinha igual a minha filha, mas o importante é que o bebê engatinhe, tá? Isso pode acontecer entre 6 a 8 meses, tem bebê que engatinha de 8, 9 meses, mas assim, é nessa fase que o bebê engatinha. Quando o bebê está lá entre 8 a 10 meses, o bebê começa a fazer o quê? Começa já a treinar, ficar em pé, apoiando em objetos. Apoia na beira do sofá, apoia na cadeira, cuidado onde ele apoia para ele não virar a cadeira e acabar se machucando. E aí é super importante esse treino de ficar em pé em alguns momentos. E a gente tem que permitir com que ele treine. Se a gente fica super protetora, não deixar a criança treinar, a gente atrapalha o desenvolvimento. Inclusive, muitas mães, por excesso de proteção, atrapalham o desenvolvimento motor das crianças. Gente, faz parte cair, faz parte treinar, é errando que se aprende. E aí, a última fase desse desenvolvimento motor, né? O passo maior acontece em torno de 12 meses a 13 meses, que é quando o bebê faz próximo do aniversáriozinho de 1 ano, que é quando o bebê dá o primeiro passo sozinho. E aí a gente fala que completou esse desenvolvimento motor, né, que ele tomou posse desse eixo de andar sozinho. É muito importante que a gente avalie se o bebê está realmente seguindo esses passos. Se de repente você está vendo que seu bebê está com 5, 6 meses e o pescoço dele está muito mole ainda, não firmou o pescoço, isso não é normal. Tem que ir atrás de fazer uma pesquisa. Se você está vendo que seu bebê está com 8 meses e não sentou ainda sozinho, isso não é normal. Tem que procurar saber o que está acontecendo. A gente não vai fechar um diagnóstico de autismo com um bebê pequeno, mas a gente pode sim já levantar pulgas, o que está acontecendo, o que está levando esses atrasos motores. Pode ser falta de estímulo, que a gente mesmo causa, pode ser também alguma coisa, alguma doença de base que esse bebê tenha. As mães às vezes acham que o bebê é muito pequeno só porque não olha nos olhos da mãe, porque na hora da mamada, ou só porque está muito cansado e não consegue interagir, que o bebê tem autismo. Bebê recém-nascido, bebê pequeno, ele quando está cansado, ele desvia o olhar mesmo, e isso é normal, tá? Não fiquem rotulando o bebê, não fiquem rotulando e sofrendo com rótulos, julgando o bebê. Calma. É muito importante a gente dar tempo ao tempo. O importante é a gente fazer a nossa parte. Amar, estimular, abraçar, olhar nos olhos do bebê, aninhar, usar sling, fazer muito contato pele a pele, deixar o bebê sem blusinha, a gente sem blusinha, abraçar, contato pele a pele, cantar, orar com o bebê. Tudo isso vai nutrindo e estimulando o bebê.